E agora, análise dos nossos comentaristas, mas antes dos comentários, um agradecimento a você que está aqui nos acompanhando pelo rádio, pela internet, em especial na TV Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua audiência. A gente repercute agora, então, os principais pontos trazidos pelo presidente Bolsonaro e pela ministra na live de hoje. Começando com você, José Maria Trindade. Sua análise, Zé. Pois é, importante demais essa transparência, né? Esse diálogo e mostrando cada ponto do governo e cada setor. Hoje, com a ministra Tereza Cristina. Ela esteve aí no auge das atenções de todos, exatamente porque queremos saber qual será a repercussão desta guerra na agricultura, ou seja, produção de alimentos. E ela já encontrando saídas, né? Indo buscar fora do Brasil e fora, evidentemente, da Rússia, fertilizantes. Mas na entrevista aqui ela já demonstrou que temos já armazenado aqui no Brasil o fertilizante necessário para esse momento e para a próxima safra. Vai demorar um pouco, vai dar tempo. E desmentindo também que a Rússia teria impedido a venda para o Brasil. Não é isso. A dificuldade é de fechar o negócio, pagar e principalmente transportar. Agora, ele começou falando ali sobre as denúncias, né, de agressões. Realmente, na pandemia, aumentaram muito as agressões. As pessoas, o agressor e vítima ficaram próximos, tá certo? Mas houve um aumento do canal de comunicação com o Ministério da Damares, né? O Ministério da Família, Direitos Humanos e da Mulher. E esse aumento do número de casos e o aumento do número de denúncias acabou provocando proteção. É isso, as denúncias não são apenas faz também, né, fazer números, mas também para proteger. E a prioridade total para a produção de fertilizantes, né, me deixa animado exatamente por saber que é aí, na produção de soja, de milho, né, que depois vira ração, que depois vira proteína, é aí que está a cadeia do comando da alimentação brasileira e do mundo. Valeu, Zé. E hoje a gente com um pouquinho mais de tempo para análise, ganhamos um pouquinho mais de tempo, então passo para você, Ana Paula Henkel, que destaca dessa transmissão de hoje. Ana. Bom, Vitor, alguns pontos importantes, né? O Bolsonaro, o presidente, chamou atenção naquilo que o Donald Trump, em 2020, dentro da pandemia, também chamou atenção, né? A dependência do Ocidente, muitos países importantes, como os Estados Unidos, por exemplo, da dependência da China nos equipamentos médico-hospitalares na China. Isso ficou muito óbvio dentro dessa pandemia. Queria até deixar um abraço aqui para a família do Alisson Paulinelli, né? O presidente mencionou o nome dele, ele que nasceu em Bambuí, em Minas Gerais, mas se formou na Escola Superior de Agricultura de Lavras, da minha querida cidade natal. Então, a ESAL, um nome, né, muito conhecido, inclusive aqui nos Estados Unidos, uma passagem espetacular aí pelo Ministério da Agricultura. Então, um abraço à família Paulinelli. E sobre esse ponto que o Zé disse, né, das denúncias em relação ao abuso doméstico de mulheres, importante que a Cristiane, antes da ministra Tereza Cristina, disse da importância dos aplicativos de mensagem nessa guerra, né, do WhatsApp, do Telegram. E aí nós temos o ministro Barroso nessa batida forte para derrubar o Telegram no Brasil, achando que só fake news roda no Telegram, sendo que há tantos assuntos ali, arte, cultura, política, geopolítica, cursos também, mas também o Telegram, assim como o WhatsApp, são ferramentas importantes para denúncia ao vivo, como o presidente Bolsonaro colocou. Não é nenhuma máquina respondendo a essas denúncias e pedidos de socorro, mas uma pessoa ali ao vivo respondendo a essas mulheres, e o ministro Barroso querendo derrubar ou censurar esse tipo de aplicativo. Para finalizar, Vitor, importante o presidente ter mencionado também a depressão dentro da pandemia. Aqui nos Estados Unidos, a depressão infantil também teve um aumento significativo dentro dessa pandemia. Eu estava vendo exatamente um estudo que o próprio CDC publicou recentemente, que mostra que dentro dessa pandemia, meninas sofreram muito, meninas adolescentes sofreram muito por causa de depressão infantil, dessa depressão, distúrbios alimentares, automutilação. O estudo foi publicado no próprio site da CDC e é importante que mencionemos isso, porque não foi só
fecha tudo e a economia a gente vê depois. Foi também fecha tudo e a saúde mental a gente vê depois. O preço, infelizmente, hoje é caro, principalmente para as nossas crianças e adolescentes. Para você que chega agora, estamos recebendo de volta aqui quem nos ouve pelo rádio, pelas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. Seguimos ao vivo com a edição desta quinta de Os Pingos nos Is e analisando a live de hoje do presidente Jair Bolsonaro. Comentário agora de Augusto Nunes. Eu endosso os comentários do Zé Maria, da Ana Paula, já destacaram pontos muito importantes. Eu vejo que o presidente está bem tranquilo, tá? Certamente em decorrência aí do contato com o povo que ele teve aí nesses dias de carnaval, sem carnaval, no Guarujá, né? Mostrou outra vez que é o único que reúne multidões a favor, né? Não sei qual seria o comportamento das multidões reunidas pelo Lula, por exemplo, se ele tivesse coragem de dar as caras em lugares públicos. O presidente vai mostrar, já deixou claro aí, que essa conversa fiada aí de que é inimigo de mulheres, né? Ele sempre brinca com isso. Isso é uma bobagem, ele vai e faz muito bem, ele está apontando coisas feitas em favor, tá, dos direitos das mulheres. Gostei muito de ouvir que ele vai manter o Brasil neutro nessa questão da invasão da Ucrânia, e não é a neutralidade do omisso, não, é a neutralidade ativa. Vai buscar a paz, vai se valer das boas relações que mantém com os dois países envolvidos no conflito, o 3, e para ajudar, né, a encontrar o caminho que o Brasil sempre perseguiu, que foi o da paz. A ministra Tereza Cristina, como é bom ouvir quem entende, sabe profundamente aí como é que funciona a área que lhe cabe administrar e tem soluções, né? É uma mulher que apresenta soluções. Aponta todos os problemas que poderão ser agravados com a guerra, mas já tem soluções para tranquilizar os produtores. A carência não vai prejudicar ou não vai prejudicar tanto a produção. E o presidente lembrou, enfim, que o porte de armas não é para atacar pessoas, não. É defensivo. É um método defensivo. É por isso que eu acho que ele tem razão. Mas, sobretudo, eu gostei do tom. É por aí. Tá? O Brasil não pode comprar uma guerra que não lhe pertence. Você, Fiuza? Olha, voltando a esse ponto da política de atendimento a mulheres agredidas, né, um serviço mais eficiente, que não seja aquele que é um robô ali recebendo ou não, né, um pedido de socorro que pode precisar de uma resposta imediata. Eu só queria aproveitar para lembrar que o Supremo Tribunal Federal foi autor recentemente de uma proibição do uso de um serviço de direitos humanos, né, encarregado, né, um serviço que fica a cargo desse mesmo Ministério da Mulher. O STF deu uma decisão proibindo que isso fosse usado para relato de efeitos adversos de vacina. Vocês vejam, eu não vou parar de trazer o escândalo que está subjacente sobre a questão das vacinas. Eu não vou parar de trazer isso. Então, foi um pedido de um desses partidos que fazem dobradinha com o STF, se eu não me engano, a Rede, né? E o ministro Lewandowski obrigou esse ministério a impedir o recebimento de registros de efeitos adversos de vacinas. Eu quero dizer que, infelizmente, são muitos os efeitos adversos que aparecem posteriormente, em seguida à vacinação, e são muitos os casos de morte também. Eu acompanho um grupo de voluntários que tem um levantamento terrível, impressionante,
E isso, se a política pública quiser ser séria, as investigações têm que acontecer e as famílias têm que ser informadas, né? As informações que eu tenho desse pequeno universo que eu acompanho é que não há resposta da Anvisa para ninguém. E, para completar, na contramão, inclusive a ministra Damares, para tentar contornar esse embargo escandaloso e que eu não entendo com que finalidade. Quem é que quer esconder efeito adverso de vacina? Eu não consigo entender. A ministra colocou à disposição um outro número de celular, né, para esse tipo de atendimento. Voltando à live do presidente, achei importante quando se referiu à política de redução de impostos, né? Não é uma redução à galega, não é uma redução populista, que alguém, nós vamos rachar daqui a pouco ali adiante, é uma programação que passa pelo Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, chamando inclusive de reindustrialização. Ele citou a questão da redução em 25% do IPI para vários produtos, eletrodomésticos, automóveis, etc., que é algo que não aparece também, os liberais. Eu não estou nem falando de petista, não estou nem falando do consórcio, não. Os liberais, os acadêmicos, aqueles que entendem a importância de reduzir a carga tributária no Brasil, eles ficam em silêncio absoluto. Eles estão dormindo, eles não estão aí, eles estão olhando para o outro lado com cara de nojo, né? E é isso. E aí, dentro desse assunto, Vitor, queria concluir destacando que, justamente em oposição a esses que supostamente são acadêmicos, que deveriam estar ligados, como nós procuramos estar, nas políticas públicas e ponto, sem politicagem, o presidente fez uma referência a um governador que parece ser aquele único, aquela exceção nessa safra terrível de governadores atuais, que é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Ao falar sobre redução de impostos, ele citou também uma medida aprovada pelo governador de Minas Gerais de congelamento do IPVA do ano passado para este ano, por conta do contexto aí da pandemia. Essa referência não é casual. O governador Zema esteve com o presidente Bolsonaro em uma de suas viagens em que se tratou mais de negócio, que foi os Emirados Árabes, com uma comitiva de empresários. E eu vejo, apesar do próprio Romeu Zema ter estado também em alguns momentos seguindo muito certas diretrizes absurdas de lockdown irracional, tem sido, de fato, um governador. Ele não é bolsonarista, ele não traz nenhuma dessas etiquetinhas de papo de sociólogo. Ele tem, dentro do pragmatismo, ele parece ser aquele que, no ano de eleição, não está cedendo à tentação dessa religião antibolsonarista para arrumar manchete no consórcio, né? E o presidente, então, retribui fazendo essa menção. Acho que foi relevante até politicamente, fora a questão tributária, e, evidentemente, que no mesmo comentário ele citou, em oposição à redução do IPI que ele promoveu, o que aconteceu em São Paulo, que foi, durante a pandemia, o governador de São Paulo, João Dória, aumentando o ICMS. Evidentemente, o presidente ali está fazendo uma distinção entre aqueles que ele transige politicamente, que ele dialoga politicamente e que não dialoga, no caso, o governador de São Paulo versus o governador de Minas Gerais. José Maria Trindade, em relação às medidas que já foram anunciadas pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a viagem ao Canadá para tentar contornar esse problema dos fertilizantes vindos da Rússia, adequadas as providências? São corretas essas medidas? Sim, e com antecedência. Veja bem, nós estamos já com os produtos plantados, né? Milho, soja, e vamos agora colher a tal safrinha, que é uma safra muito importante para o Brasil, apesar desse nome safrinha. Então, não há uma demanda imediata de fertilizantes. Ela já está se preparando para a próxima safra.
e aí decidiu ampliar a possibilidade de compra, né, o mercado. E reforçou o que já estava sendo comentado aí de uma forma que não era real, de que a Rússia não estava vendendo. Sim, a Rússia queria vender, quer vender, mas é que há dificuldades práticas que durante a guerra isso fica interditado, que a forma de pagamento, como pagar, né, os fertilizantes e principalmente o transporte, como fazer esse transporte. Mas é só para dizer que isso é uma preocupação da ministra para o futuro, né? E veja bem que ela está na frente de um ministério muito importante. Eu diria que é o Ministério das Relações Exteriores para a área agropecuária. Ela foi valente, ela se antecipou, abriu mercados novos para o produto brasileiro, viajou muito. Ela viajou muito, ninguém ficou sabendo de escândalo dela, ficando em hotel caro, fazendo extravagância, nada disso. O que ela fez foi um trabalho para abrir mercado e viajou muito em busca de mercado e para exatamente exportar o produto brasileiro. Sobre impostos, o presidente Jair Bolsonaro tem razão. A gente não tem notícia de redução de impostos. É só aumentando impostos. E ele faz uma redução drástica de impostos e isso vai melhorar. No momento assim, Vitor, pós-pandemia, em que o Brasil precisa investir para tentar tirar ali o atraso do tempo parado, é muito importante que o governo tenha consciência de reduzir impostos. Queria dizer também sobre a pandemia, né? O presidente Jair Bolsonaro já disse aqui na Jovem Pan que a pandemia acabou. Acabou a pandemia, não é que o novo coronavírus acabou. A pandemia, como ela foi desenhada no início, aquela história de lockdown, fechar tudo, né? Ele questiona, inclusive, o uso de máscara. E é uma realidade. O governo agora já estuda transformar a pandemia numa epidemia. Existem surtos quando uma determinada virose aparece numa região e explode, né? A pandemia é geral, a endemia é local e a epidemia é um pouco maior em todo o país, né? Ou em toda a cidade ou em toda a região. Então, a reclassificação de pandemia para epidemia vai mudar, pelo menos, a forma de encarar esse vírus que, olha, pelo jeito chegou para ficar. Uma boa iniciativa, então, Ana, essa transformação em endemia, como estava dizendo agora o Zé, essa mudança de classificação, chega num bom momento, Ana? Acho que traz a realidade para o que ela realmente é. O mundo está caminhando, né, para essa consideração aí, para colocar essa etiqueta nessa pandemia, mudar essa etiqueta de pandemia para endemia. O mundo já está abrindo, até os próprios estados democratas aqui nos Estados Unidos, que estavam fechados até pouco tempo, já começam a abrir, já começam a dispensar a obrigatoriedade de vacinas, a apresentação do cartão vacinal, né, do passaporte sanitário, que de sanitário não tem nada, porque essa vacina não bloqueia a transmissão. Mas nesse ponto, Vitor, já que o governo está considerando aí esse downgrade de pandemia para endemia, eu acho importante a gente trazer aquela portaria do ministro Barroso, que até hoje continua impedindo brasileiros de voltar para o Brasil. Muitas empresas aéreas estão confusas, sem o brasileiro apresentar a carteira de vacinação. Aí, nesse ponto, né, seria interessante perguntarmos o próprio ministro da Justiça, Anderson Torres, o que ele pode fazer em relação a isso, já que agora estamos indo para uma endemia, o mundo está abrindo. A portaria do ministro Barroso é bastante confusa, porque ali no artigo 5, se eu não me engano, a portaria diz que brasileiros e estrangeiros residentes estão isentos da carteira de vacinação. Só que não é brasileiros residentes, né, e estrangeiros residentes, é brasileiros natos, independentemente se eles moram ou não no Brasil, e estrangeiros residentes estariam isentos da apresentação da carteira de vacinação. Essa portaria ainda confunde muitas empresas aéreas aqui nos Estados Unidos, no mundo. Muitas empresas não deixam que os brasileiros sequer embarquem. Alguns aeroportos no Brasil estão pedindo a carteira de vacinação, outros não.
Então isso, Vitor, seria muito interessante um pronunciamento aí oficial do ministro da Justiça, como estabelecer agora essa entrada dos brasileiros no Brasil, porque hoje a sensação que temos, Vitor, é que o brasileiro que está fora do Brasil, ele está numa loteria. Se ele vai conseguir embarcar, dependendo da companhia aérea, da cidade fora do Brasil, e também quando chega no Brasil ele cai em outra loteria. Não sabe que aeroporto vai pedir a carteira ou não. É preciso estabelecer aí uma posição oficial em relação a essa portaria muito confusa do ministro Barroso, ainda mais agora que o governo pretende mostrar que a pandemia entrará no caminho de endemia e que poderemos começar a seguir a nossa vida de uma maneira mais normal. É isso, Fiuza. Essa mudança de classificação também tem que ter reflexo nesses pontos que a Ana mencionou, por exemplo, nessa determinação do ministro Barroso, em outras ordens que foram dadas pelo Supremo Tribunal Federal, Fiuza? Teria que ter reflexo em derrubar a cortina de mentira, né? Eu quero saber se agora vai derrubar a mentirada sobre eficácia e segurança de vacina. Eu quero saber, chegou a hora? A eficácia da vacina para criança é 95% ou 12%? É 95% de eficácia ou 12%? É 12%? Como nós vimos recentemente. Então, é 12% de eficácia para aferir durante 5 anos quais serão os efeitos cardiovasculares nas crianças? Que política é essa? Quem é que está assinando essa política? É o consórcio? É o propaganda? É o Bill Gates? É o Fauci? Quem é que se responsabiliza por isso? O laboratório não é, ele está isento pela justiça. Quem é? São os juízes? São os diretores de escola? São os prefeitos? É o Drauzio? Quem é que se responsabiliza por isso? Quem é que não quer ver os efeitos adversos investigados devidamente? Então, eu quero saber se vai cair a mentirada da pandemia. Então, eu quero saber se a gente vai começar a saber exatamente. Né? Nós estamos ouvindo a cantilena até outro dia. Não, a vacina... tá bom, a vacina não bloqueia o contágio, mas ela, de fato, impede as formas graves. Ficaram mentindo sobre isso. Quanto tempo? Onde é que está a punição para aqueles que mentiram sobre isso e a gente tendo que achar os dados nos hospitais? Tem contingente de internados por Covid plenamente vacinados? Tem, a gente tem que descobrir, porque a história contada é outra, que a vacina protege. Então, isso não é uma questão tranquila, isso não é uma questão trivial. Será o apelo, né, dos jogadores, de alguns jogadores veteranos na Inglaterra, para que se investiguem o mal súbito, colapso, mortes de atletas em campo na cara de todo mundo, sem precedente. Isso vai acontecer, essa investigação? A gente quer saber. Vai dar para investigar se a causa foi a vacina? Porque a vacina tem potencialidades para esse tipo de problema. A gente sabe, não tem? De trombo, de coágulo, de problemas cardiovasculares. Tem ou não tem? Tem. Na literatura da vacina, tem. E não pode investigar? Nada foi a vacina. Então, se vai mudar o status, eu quero saber se vai cair a mentirada sobre as vacinas. Eu quero saber se vão parar de enganar a população sobre eficácia e segurança das vacinas, inclusive sobre crianças. Aí tudo bem, a gente começa a falar sério e quem eventualmente teve um comportamento não idôneo, não fidedigno, quem eventualmente vendeu à população segurança que não poderia vender, vai ter que responder, então, por isso.